Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Sede feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje a possibilidade de estarmos aqui orando e falando do santo nome do Senhor, porque os nossos dias são como poeira, tudo passa, o vento passa, a tribulação passa, as dificuldades desta vida fazem parte do governo do homem, do sistema a qual nós vivemos, porque a Bíblia diz que passarão reinos, que são governos, mas a palavra de Deus não passará. Virão netos e filhos, que depois serão avós, e virão netos e filhas, e gerações passam, e o mundo não muda, porque o mundo jaz no maligno, predestinado à destruição social, à destruição dos valores, à destruição da liberdade. Tudo por causa de mentes que não têm o conhecimento de Cristo. Meus amigos, vocês que estão aí me acompanhando, quando nós pregamos a palavra de Deus, como Pedro pregou, eu sou a voz que clamo no meio do deserto, ele comia daqueles gafanhotos, sua vestimenta era suja. João Batista. Pedro também. Não só João Batista, como Pedro. E ali, tanto Pedro, também como João Batista, que teve a cabeça cortada por causa de uma mulher que odiou ouvir a verdade. Como hoje. Com Pedro foi diferente. Iriam crucificar ele, crucificaram ele de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte. E todos eles eram discípulos de Deus. O apóstolo Paulo foi decapitado. Teve uma morte. Terminou a carreira. Guardou a fé. Quantos já têm se apostatado da fé por causa de seguirem homens inchados da palavra? Quando Pedro estava no deserto, assim também como João, a fome vinha, mas Deus dava o sustento. Não tiveram vida boa. Não tiveram uma vida de regalia. Quantas pessoas aí não têm um braço, uma perna? Já nasceram deficientes, cegos. Não vê, outros são surdos, não ouvem. Mesmo assim, muitos desses negam a palavra de Deus. Por outro lado, outros aceitam, porque a Bíblia diz que se a palavra cair em boa terra, ela dará bom fruto. O que é essa terra? É o seu coração, é o meu coração, é o coração dos meus ouvintes. Eu prego não para a carne, porque a carne não se converterá. Mas eu prego para a alma que geme, Senhor.
Nós estamos vivendo um tempo do cumprimento do Apocalipse 13 e no cumprimento de Mateus 24. Como diz aqui a Bíblia, em Mateus 24, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um minuto. Tive que pegar a Bíblia ali na estante. E aqui a Bíblia diz assim: vamos ler a Bíblia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Ele fez uma pergunta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o que essas instituições religiosas têm feito? Eles têm feito ID? Eles têm feito discípulos? Não! Eles têm construído templos luxuosos, pegando dinheiro com o BNDES, dinheiro que é do povo destinado a outros fins. Eles têm pego dinheiro com a Caixa Econômica, a qual este governo, como todos os outros, passa a mão, perdoa. Sabe por quê? Porque foram financiados por eles. Eu faço essa denúncia. Porque se o Brasil está nessa... A maior hipocrisia deste governo não é nem isso. É de alguns militares, na grande maioria, receberem o auxílio emergencial. Pelo que eu sei, é uma complexidade muito grande para você conseguir receber, porque muitos até hoje, cerca mais de 19 mil pessoas ainda não receberam. Pessoas que estão sem trabalho, sem ter o que comer, vivendo de favor, outros indo morar na rua, porque não tem como viver. Tiveram que se desfazer de suas coisas, vender sua televisão, vender sua geladeira. Que coisa horrível. Enquanto nós temos um governo que, comparando-nos aos outros, é um dos piores governos e foram colocados pelas elites religiosas. A coisa pior de tudo é que essas elites religiosas, como a do Eduardo Cunha, envolvido em um monte de corrupção. Eu me lembro que o Macedo levou Lula, um homem que é de Candomblé, para o púlpito pregar. É incrível como as pessoas têm memória fraca. E o Malafaia, a mesma coisa. Povo de memória fraca. E o que eles fizeram com o Bolsonaro? Fizeram um batismo simbólico e colocaram este homem para pregar no púlpito. Será mesmo que as promessas de Deus estão debaixo das entranhas
destas religiões neopentecostais. Mas a Bíblia diz que para tudo há um preço. E há um preço para tudo. Seja bem-vindo, meu amigo. E há um preço para tudo nesta vida. Verdade, meu. É verdade, meu. O fanatismo, ele é... Acende a luz. O fanatismo é uma das piores coisas que existe na nossa humanidade. Por causa do fanatismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, por séculos, matou em nome de Cristo. Joana d'Arc, uma revolucionária francesa que lutava contra os 100 anos, contra o império e o domínio inglês na Europa, foi capturada, levada para um certo tipo de cadeia do convento da Igreja Católica, foi estrupada de todas as maneiras e torturada e depois queimada. Verdade, meu. É verdade isso que você está dizendo. Então, que nós sejamos participantes da grande ceia do Senhor, não aquela ceia que eles fazem, a Santa Ceia simbólica, porque a Santa Ceia era para quando que Jesus estivesse ausente. Comei do meu corpo, bebei do meu vinho. Mas ele não está mais ausente porque ele deixou o Espírito de Deus, e que se move com gemidos inexprimíveis. E nós, como seres humanos, temos sentimentos. Temos uma das melhores coisas na nossa vida, a participação do Espírito de Deus, que é uma fonte de energia. Não é aquela palhaçada de ficar virando cambalhota, rolando no chão, falando um monte de língua que ele nem sabe que ele está falando. Porque é um imitando. Existe escola de língua e igreja. Olha a coisa mais bestial. O cara ensinando o que significa Maragaçatuba. E o cara não sabe nem o que ele está falando. Achando que o Espírito de Deus é rodar, girar, virar cambalhota. Tudo isso não passa de um ensaio, uma palhaçada. Mas o povo gosta de quê? O povo gosta de grito. O povo gosta de movimentos estranhos. Outros gostam de vassoura ungida. Outros gostam de campanha, subir monte. Há pessoas e igrejas para todo tipo de gente. Até igrejas para homossexual, né? Igreja para maníaco, igreja fascista, igreja nazista. Pastor que prega fascismo dentro da igreja. Por isso que a Bíblia fala que não ficará templo, pedra sobre pedra. Este governo perdoou as dívidas das igrejas. Este governo que exige que o povo prove que realmente você é merecedor do auxílio, permitiu que os militares recebessem, não só eles, como pessoas que não tinham condições nenhuma de receber. Tem pessoas no supermercado, gerentes, que estão recebendo auxílio emergencial. E você acha que todas essas pessoas vão devolver? Eu duvido, porque este governo, esse desgoverno trapalhão, que foi eleito nas coxas das igrejas, que hoje recebem como titulares, assessores
todo mês de R$ 22.000 a R$ 26.000 embolsado no bolso, sem fazerem nada. E tem suas dívidas perdoadas, banco foi perdoado, perdoou tudo, é uma maravilha. Mas não tem dinheiro para dar para as pessoas necessitadas. Foi provado que no ano de 2019 e 2020, o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. São um bando de miseráveis, filhos do diabo. Verdade. Este presidente se uniu com as religiões que não têm compromisso com Deus, mas têm compromisso com a gordura do povo, meu amigo. E a gordura do povo hoje está servindo para sustentar os seus deleites, porque eles são mais amigos dos deleites. Esses religiosos são amigos do deleite. Malafaia é amigo do deleite. Ele não tem compromisso com dor. Um cara que xinga no público. Um cara que esnoba as pessoas mais pobres. Ele é snob. Que fala que é rico mesmo e tem. Como o bicho mostra. Gente, e o povo continua sustentando esses vagabundos, esses filhos de cão. São filhos de cã. O que é cã? Pois vê o seu pai Noé nu. Ele viu graça. Então foi desperto para uma terra do Egito, a qual nós vemos, né, quando foi fundado há 3.500 anos antes de Cristo, né, o faraó Enéas, que acabou com as guerras dos nomos por causa da ganância. A ganância já é uma coisa que já vem desde das civilizações antigas. Alexandre o Grande, por causa de sua ganância, queria conquistar o mundo. E lá na Índia, lutando contra elefantes, num clima, pegou uma febre que foi chamada de febre amarela. E depois ele teve sua morte, e seu reino foi dividido. E a Grécia nunca mais foi o mesmo poderio. Não ficará reino sobre reino, porque passarão. Os dias contados destes reinos da terra estão contados porque eles absorveram a mentira. O mundo está preste a ruir financeiramente, porque nunca mais o mundo será o mesmo. Você sabe por quê? Porque eles se afastaram de Deus e reúnem-se no tribunal de contas e depois distribuem cargos para ser livre de impeachment, como é o caso do governador do Rio de Janeiro, como é o caso do próprio Bolsonaro no Centrão, que deixou de ser direita e agora é o tal do Centrão. Tão criticado por ele e criticado por Malafaia. Agora Malafaia já fala bem do Centrão, já defende Bolsonaro. Sabe por quê? Porque, rola dinheiro. O seu Datena, hipócrita. O vídeo todo mundo assistiu do ministro da Caixa Econômica falando que a Band está pedindo mais dinheiro, que é propina. Olha que coisa. Ele, confesso, ladrão, confesso, o governo dando propina para a Band brindar o governo. Mas, meu amigo de Deus, ninguém zomba. Não ficará um governo de pé, porque de Deus ninguém zomba. Eu não confio nas autoridades, não, eu respeito. Confiar, não.
Eu confio na justiça de Deus, na justiça divina. E esse Brasil vai pagar o preço por causa da idolatria que essas religiões estão fazendo. Vão pagar o preço, porque de Deus ninguém zomba. Zombadores, filhos do diabo, que estão levando a nação à ruína. O dólar chegou perto dos R$ 7. O que o Banco Central fez? Está comprando dólar, as reservas cambiais do Brasil estão acabando. Guedes quer fazer algo, mas o Bolsonaro não quer. Ele faz aquilo que a ditadura militar, na época que Delfim Neto era ministro da Economia, fez. Comprar dólar, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais reserva. E aí, meu amigo, quem vai pagar o preço? Você, contribuinte. Você, fanático. E sabe o que vai acontecer com eles? Vão pegar os seus aviãozinhos. Varig, varig, varig. Cruzeiro, cruzeiro. E vão pousar. Ou PAN, sei lá, que seja a companhia aérea. E vão para lugares onde eles estão bem protegidos, livres de uma guerra civil. E vai sobrar para você, que em vez de buscar o reino de Deus e sua justiça e dizer não a esse sistema, sem baderna, sem reunir para quebrar, como fez um pastor aí, que ordenou que seus líderes fossem para fazer baderna na rua contra os 3 poderes. Sabiamente eu não vou falar, porque se o jornalismo não falou, eu também não vou falar. Mas ele fez, eu não vou falar o nome do dito cujo. E eles foram para a rua para fazer baderna. E os trouxas vão, sabe por quê? Porque ele dá 100, 150 mil para cada um. Foi o que tentaram fazer comigo. O cara chegou a me oferecer 200 para ir junto na passeata do Bolsonaro, a favor. Falei, meu amigo, encontrei com ele, Olinda, tinha saído para fazer uma compra ali. Minha esposa estava em casa cozinhando. Encontrei com ele e falei, ó, não faço parte dessa sujeira. Não vou me sujar por causa de R$ 200. Eu preciso de R$ 200, mas vou conseguir esse dinheiro honestamente. Eu não quero esse dinheiro maldito. Quando eu trabalhei com político, que sabe, na última vez que trabalhei, o meu carro caiu muito. Fiquei lá no finalzinho. O cara é candidato a vereador aqui em Nilópolis. E aí, ele era filho do barbeiro. Como o pai dele tinha uma repercussão por ajudar mesmo muita gente, o pai dele ganhou, no dia que ele ganhou, ficou tão emocionado que ele morreu. Então o filho, 4 anos depois, entrou na política para ganhar nas costas do pai. Sabe a quantia que estava lá na casa dele? Vou falar para vocês. R$ 1.253.000 em dinheiro. Caixas e caixas de dinheiro. Ele tinha que me pagar R$ 235. Ele me pagou R$ 55. Aquilo para mim foi uma maior humilhação. Picareta, safado, pastor, que anda junto com esse grupo aí de Madureira, do Malafaia. Picareta, safado. Esse eu posso falar, mas não vou falar o nome não, porque eu esqueci. Se você lembrasse, eu falava. É um picareta, e quando passa por mim, passa todo sem graça.
e pega a Bíblia dele, hipócrita, suja do coração dele, e vai pregar no púlpito, esse picareta que fica saindo com mulher pra swing. Tá cheio de pastor aí, ó, adulterando, mulher adulterando. Eu tava numa igreja pastora, a esposa do pastor, só faltou sentar no meu colo. Minha esposa não se ligou, mas eu me liguei. E não dei nem atenção para ela, sai fora. Tá maluco, meu amigo? Eu não vou me sujeitar a isso. Elias, assim como Eliseu, foram profetas de Deus. Hoje, não existe mais profeta. Porque as profecias, todas elas já foram, e as escrituras foram cumpridas e entregue. O que a Bíblia fala que derramarei do meu espírito e muitos de vós terá visões e revelações, assim como os anciões, assim como nós. Eu tenho vídeos que Deus me deu revelação e visões do Jair Bolsonaro eleito. Isso foi em 2018. Que ele ia ser presidente da República. Só que ele estava nu diante da nação. Claro, com as suas partes, né? Ele estava de tipo uma mini bermuda, mas estava nu, despreparado, destemperado. Mas sabe por quê? O Congresso Nacional e o Senado mantêm ele lá? Porque ele faz parte da maçonaria, dos Illuminatis, daqueles que têm um propósito para o Brasil. Sabe qual é o propósito do Brasil? Quebrar o Brasil economicamente, tirar nossas reservas, criar empregos nos Estados Unidos e desempregar aqui. Isso não é nenhuma novidade não, meu amigo. Mas nós que estamos vendo as pessoas... Outro dia eu fui numa oficina, eu vi 5 pessoas dormindo no chão. Sabe que a pessoa dormir no chão, gente? E uma delas, ou outra, com certeza já teve uma moradia. Sabe quantos brasileiros hoje estão morando na rua? Triplicou o número de pessoas que tinham casa, hoje não tem nada, perderam seus empregos. E o governo não recupera as microempresas, porque este governo aí só sabe perdoar igreja, banco. Este governo não tem a coragem de falar a verdade, mas ele vai se juntar e chorar no meio de hipócritas, usando versículo para se brindar, mas de Deus de ninguém zomba, porque tudo vai vir às claras. Mesmo assim, esse povo hipócrita não dará ouvido. Da parte da família, dos parentes da minha esposa, infelizmente, gostam de ser enganados. Mas eu mandei um áudio e falei mesmo, para todos eles ouviram. Eu sei que a maioria não gostou. Eu não tenho compromisso com a carne do homem. Um homem, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Assim como cidadão e também como leitor de história, com os meus vídeos. Não estou querendo me gabar, porque o mesmo raciocínio que eu tenho, vocês têm. Não sou melhor do que ninguém. Cada um tem um dom, um é mecânico, outro é eletricista, outro é pintor, outro é cantor. Então ninguém se faça de sábio nesta terra. Mas o Malafaia, o bicho Macedo faz... O Malafaia em um ano, incrível. Ele fez 100 livros.
Poxa, homens como Alfrides Peixoto, Carlos Drummond de Andrade, outros autores agora que fugiu à minha mente, Machado de Assis, Marcos Fonte, Alcide Bernardes, levaram 2 anos para fazer um livro. Esse cabeça fiada faz 100 livros, vai contar a história pro diabo, vai mentir no inferno, meu irmão. Ele fez 1000 CD, ele fez porcaria nenhuma. DVD, aí ele tem um DVD, Como Derrotar o Gigante. O outro DVD dele, Como Ser Próspero. Outro DVD dele, Como o casal resolver problema sexual. Olha só, amoroso. Se nem a Bíblia fala sobre isso. Problema no casamento, problema financeiro, como ficar rico. Esse picaroto, esse filho do diabo, vai e fala que não tem problema não, você pode colocar o chip, tá liberado, porque ele tem contato com Deus, que isso tudo é besteira. Por isso que ele está no meio da política. Porque esses homens aí estão compromissados com a maçonaria. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A OCDE, Grupo das Grandes Tecnologias Mundiais. O Brasil, ele é um convidado, mas não participante. Não participante. É um convidado. Mais nada do que isso. Os grandes países ricos nunca permitirão que essa nação cresça. Mas sabe por quê? Porque esta nação, em vez de adorar o Deus vivo, está adorando a homem. Está idolatrando o homem, chamando o homem de mito, de símbolo da salvação, comparando ele a Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, no 24, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Tá aí. Mito salvar? Aí a praga aí. Manda ele tirar essa praga. Ele disse que essa era uma gripezinha. São mais de 1 milhão de infectados. Mentiroso. E diz que é homem de Deus xingando, homem de Deus que se prostra diante de Buda, homem de Deus que mente, homem que manipula. Não, meu amigo, não se deixar enganar. Mas eu bati de frente com o irmão veio falando nele, papapá, um monte de besteira. Eu falei, meu amigo, quer dizer que então, agora, no Brasil, surgiu um Salvador? Eu só conheço um, Jesus Cristo. Não, porque não sei o que. Eu falei, meu amigo, pode botar aqui, pode falar com você, não vai rolar nada disso que você está falando. Deus não se deixa escarnecer. Os escarnecedores, muitos deles estão no meio do povo evangélico. E existem homens de Deus pregando a palavra de renúncia, a palavra de salvação. Mas isso não é palavra de salvação, não. Isso é palavra do diabo na boca desses homens. O diabo tem sentado no púlpito. Aí a pessoa pensa que é o demônio que veio lá no inferno. Não. Muitos já se fizeram de anticristo. Quem é o anticristo? É o diabo. A Bíblia diz aqui,
no versículo 8, que todas essas coisas são o princípio das dores. E no versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Quando você leva, somente aqui, quando você leva a palavra de Deus na realidade, com simplicidade, com sabedoria, com razão, você não teme o diabo. Nós aqui não tememos o diabo. Nós aqui estamos em oração. O que nós tememos é confiar no homem. E não devemos confiar no homem e fazer dele do nosso braço fora, mas devemos confiar naquele que nos prometeu as promessas de Deus. Porém, não adianta eu vir com conversa fiada dizer que o Brasil fez uma aliança com Israel, que nunca vai rolar. Mas porque o próprio governo de Israel já tomou uma postura totalmente contra o Brasil. E nem os republicanos concordam, nem o presidente Trump já tirou dele da reta. Abandonou a posição política de Jair Bolsonaro. Mas os evangélicos daqui, que estão mais preocupados com a gordura do povo, eles continuam defendendo essa mentira. Então, meus amigos, a minha oração e a de todos deve ser o Pai Nosso, porque é uma oração que fala que nós devemos perdoar o nosso próximo, que a nossa luta não é contra este sistema que está aí. Mas isso não significa que vamos nos omitir em falar a verdade e dizer que neste tempo que nós estamos vivendo é o tempo da grande aflição. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. E que Deus abençoe, console o coração do Luiz Pérez, do Valdete e de todos os outros que estão aí para assistir o vídeo. Eu não estou procurando seguidores. Eu estou procurando seguidores da palavra de Deus. Eu estou aqui para pescar almas, para chamar a atenção que está na hora de compartilhar este vídeo. Compartilhe esse vídeo. Estou aqui na minha casa simples, mas sou feliz. Tenho uma esposa que, apesar de tudo, é uma mulher de Deus, cheia do Espírito de Deus. E se ela exercitar isso, só tende a crescer. Tenho um filho que, apesar de pesares, é fruto e promessa de Deus. E você também é promessa de Deus. Abençoe sua casa. Não amaldiçoe. Mas se você quer que você seja abençoado, não amaldiçoe o seu próximo nem o seu inimigo. Esses que eu estou falando para vocês não são meus inimigos. Apenas eu estou falando quem são eles. Eu estou tirando a máscara deles. Quem me acompanha sabe muito bem que todas as coisas que eu falo têm se cumprido. E que Deus abençoe o coração de vocês. Boa noite, a paz de Deus. E tenha certeza que a vitória é sua, meu amigo. Em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, eu não profetizo, não. Eu declaro em nome de Jesus, assim como fez aquele centurião, que nem cristão era.
Ele não precisou de campanha, ele não precisou de sal, ele não precisou de arruda, ele não precisou de banho de descarrego, ele não precisou subir monte, ele não precisou de orar de joelho. Você não precisa de nada dessas coisas. Sabe o que ele fez? Quando ele olhou Jesus, ele já sabia quem era Jesus, porque Jesus já fazia muitos dos seus sinais e milagres. Então ele falou para Jesus que ele tinha um criado que estava doente. Olha só, muitas das vezes tem patrão aí, até crente mesmo, minha esposa que passou por isso. E o cara doente, está passando necessidade, não está nem aí. Não está nem aí. Mas aquele capitão da guarda, ele vendo que aquele era um homem de Deus, ele disse para ele. Então Jesus se prontificou, eu vou lá. Não é necessário que o senhor vá. Porque da mesma forma que eu digo para que meus soldados vão, eles vão, assim também é o Senhor que dirá para que os seus anjos vá e eles vão. Então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Aí vem o Bispo Macedo, o Valdomiro S. Soares, Malafaia falar que Israel é uma terra santa. Não, meu amigo. Israel não é terra santa, não. Santo significa separado. Israel está separado do pecado. Isso é um grande erro filosófico de teologias da mentira. Israel não é terra santa. Nunca foi. Santo, a palavra santo significa separado do pecado. E se você não for separado do pecado, não adianta você ficar falando, você ficar gritando, porque Deus não é surdo. Basta você orar e botar a mão no coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Veja a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual nos tenha ofendido. E não deixeis cair na tentação deste mundo, e livrai-nos do mal. Porque se você cair na tentação do mundo, o mal te pega. O que é a tentação do mundo? Luxúria, prostituição, que são o quê? Os frutos da carne. Porfia, dissolução, glutonaria. Tudo isso é pecado. É o que a Bíblia fala. E quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, amor, fé, esperança, temperança. O que é ser temperado? É você ouvir e esperar a sua vez de falar, sem julgar. Mas tem pessoas que julgam tudo, até a maneira da pessoa falar. Eu não julgo que a pessoa, como a pessoa fala, mas sim o conteúdo do que ela está falando. Então, meus amigos, leitores, Pedro passou necessidade. Pedro também ficou no deserto, assim como João Batista. O próprio Jesus passou de necessidade. E como é que agora eu posso mudar o traço de Jesus, dizendo que esses homens que andam com carro blindado, carro de 800 mil, aviões particulares, helicópteros, mansões, acha que esses homens vão se satisfazer com as suas mulheres?
Eles vão procurar mulheres mais novas, nunca ninguém vai saber. Eles fazem as coisas no segredo. Olha os escândalos vindo aí de uma mulher, mas não é só ela não. Tem um monte aí que está aí na elite, aí misturado no governo, aí estão tudo por... Olha, tudo envolvido com amantes. Mulheres bonitas, formosas, mas por dentro, minha amiga, o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não é mulher pintada, não. Espírito de prostituição, mas é espírito de ganância. E a Bíblia diz que quando Deus está irado com esses homens, ele permite que caia na mão da prostituta. É o que está acontecendo com esse mundo aí. O mundo, ele está indo de mal a pior. E o pensamento, a imaginação do homem está indo de mal a pior. Por isso que essa noite eu vos deixo a paz do Espírito de Deus e que Deus possa abençoar a vida de cada um. A minha pregação hoje foi mais uma vez uma pregação contra o sistema que nós vivemos. Pela polarização e pela dignidade e honra, pela fé e compreensão, em nome de Jesus. Fica na paz.